Olá pessoal, tudo bem? Não é Deus que vai fazer o homem se arrepender. O arrependimento é uma atitude individual de cada ser humano. O arrependimento é uma atitude individual de cada pessoa. É a pessoa que tem que se arrepender e converter. Converter-se é mudar de direção. Arrependimento é mudança de atitude mental, comportamento mental. É uma atitude no seu interior que leva você a mudar nas suas ações, decisões, pensamentos, atitudes, entendimentos. Esse é o arrependimento que o homem precisa ter para com Deus. Agora, Deus, ele proporciona o arrependimento. Deus, ele trabalha o arrependimento no homem, criando, permitindo situações para que o homem se arrependa. Deu para entender? A palavra, em canto algum, diz que é Deus que faz o homem se arrepender. Em todo canto da palavra, em toda a mensagem do Evangelho, o convite é: arrependei-vos e convertei-vos. Deus convidando o homem a se arrepender, depois que Deus abre o entendimento do homem, faz o homem compreender a sua situação de miséria, dando a ele a compreensão da justiça, do pecado e do juízo, mostrando ao homem a situação que ele se encontra diante de Deus. A partir daí, Deus trabalha nessa área para trazer o homem o arrependimento. Não é Deus que vai fazer o homem se arrepender. Deus trabalha o arrependimento no homem, nas situações, dando entendimento a ele da realidade, para que ele se arrependa. Deus adverte do juízo, Deus mostra a consequência do pecado, Deus mostra o final deste caminho, Deus mostra a consequência da transgressão, da rebelião, e Deus convida o homem a se arrepender. Não é Deus que faz ninguém se arrepender. Não é Deus que convence ninguém, que converte ninguém, aliás. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não converte, ele convence sobre essa realidade de juízo, de condenação que o homem está e vai sofrer a justiça de Deus por causa do seu pecado. O homem, ele é advertido disso. Agora é o homem que tem que se converter. Então quero falar nesse momento sobre arrependimento, que é a mensagem que Jesus mandou os seus apóstolos pregarem. Se você ler a palavra de Deus lá em Lucas 24, 45 ao 47, você vai ver Jesus mostrando aos seus discípulos a importância de que ele fosse à cruz, para que no seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Isso está lá em Lucas 24, 45 ao 47. E Jesus mostra essa importância aos seus discípulos, o objetivo da sua morte, para proporcionar ao pecador, o ser humano, toda criatura humana, que o arrependimento e a remissão de pecado é através de Cristo. O homem se arrepende para receber a remissão de pecados através de Cristo. E Jesus mandou os seus apóstolos pregarem esta palavra. Eles começaram pregando lá em Jerusalém. E depois foram enviados para o mundo. Ide por todo o mundo. Mas primeiro, Jesus mandou pregar aos judeus. A mensagem primeiro foi levada aos judeus. Jesus disse: comece por Jerusalém. Não é? Não vá logo para Samaria, Galileia, os confins da terra. Comece em Jerusalém. O início da pregação do Evangelho foi lá em Jerusalém. E de lá foi propagado para o mundo. Jesus disse isso aos seus discípulos. Vamos ler, para a gente saber que a gente está trabalhando Bíblia. Lucas capítulo 24, no versículo 46, diz assim: E disse-lhe Jesus: Assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Jesus estava informando aos seus discípulos que era necessário, que era importante, que tinha que isso acontecer, que era o objetivo pelo qual Deus ia proporcionar a porta aberta para a humanidade entrar. Seria estabelecido um novo pacto, uma nova aliança, através desse acontecimento da morte e ressurreição de Jesus. Agora haveria uma nova ligação do homem para com Deus, um novo caminho, uma nova porta, aonde Deus ia estabelecer para proporcionar ao homem o seu favor imerecido.
para que o homem alcançasse a comunhão com ele, seu perdão, e tivesse com ele a promessa da vida eterna. E aí, Jesus está dizendo que era importante que ele morresse e ressuscitasse, para que isso acontecesse. Aonde ia estabelecer-se agora o novo pacto de Deus com o homem, não mais por meio de obra sacrificial, de culto e sacrificial, de cerimônias, de rituais, como era pedido na lei. Agora é pela fé, mas não é mais na prática de usos e costumes. A fé não é mais através de um ritual religioso. A fé, agora estabelecida na nova aliança, não é mais através de uma obra de religião, de uma obra de penitência, de sacrifício, de flagelo do homem. O ritual não é mais cerimonial, não é mais de sacrifício, não é mais de oferenda do homem. Não é mais pelo homem oferecer pela sua obra nada a Deus. Agora, o meio da fé do homem com Deus para alcançar salvação é por meio da graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que gera essa fé no nosso coração, para que a gente em Cristo alcance o dom gratuito dele. Deu para entender? Não é mais através de ritual de culto, de sacrifício, de cerimonial, de oferendas, de vida religiosa como era na velha aliança. Agora é através da fé naquele que operou a grande obra para a humanidade ser aceita por Deus, remida, justificada, livre de sua culpa, do seu pecado, e estar na presença de Deus, herdeira da promessa, sendo herdeira da promessa. Isso é através de Cristo. Então Jesus está mostrando isso aqui aos seus discípulos. E ele está dizendo, agora vocês vão pregar essa mensagem. Vocês são minhas testemunhas. Olha o que ele diz no versículo 47. E em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ei, tem que começar por Jerusalém. Foi dali que iniciou-se a pregação do evangelho, porque veio para os judeus não aceitaram, e aí foi transmitida para o mundo, os gentios. Essa pregação que mostra aos gentios o caminho, a porta e a saída para ser livre do juízo e da ira de Deus. Os judeus rejeitaram, os judeus não aceitaram, porque quiseram permanecer presos nos seus rituais religiosos, aonde estavam servindo. Deixaram de servir a Deus, não viram o cumprimento da palavra, endureceram seu coração, tornaram sua mente privada da verdade, porque a verdade estava ali, mostrando para eles o caminho, a direção, esclarecendo, e eles não creram na verdade, que era Jesus. Por isso que Jesus não respondeu nada a Pilatos. Quando Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade para que eu creia? A verdade estava ali, Jesus é a verdade. Ele falou isso. Quer crer na verdade? Creia em Jesus. Quer crer em Deus? Creia em Jesus. Quer servir a Deus? Se converta a Cristo. Quer adorar a Deus? Adore a Jesus. Não tem Deus sem Cristo. Cristo é o único mediador entre nós, pecadores, e Deus Santo. Agora ele nos leva justificado a Deus. Ele nos leva purificado de nossas culpas a Deus. O homem jamais vai estar na presença de Deus em pecado. E para o homem ser livre do pecado, não existe nenhum outro meio, somente o sacrifício de Cristo, que purifica o homem do seu pecado, através do arrependimento que o homem tem, recebendo a remissão de pecados em Cristo Jesus. Não tem outra porta. A porta para Deus, para servir, adorar, estar em comunhão com Deus, não é nenhum ritual, nenhum meio, nenhuma entidade, nenhuma obra de religião. É a obra de Deus na cruz do Calvário. É esta obra que me garante a vida com Deus, que me garante as bênçãos de Deus, que me garante o mérito para eu estar na presença de Deus. É esta obra, a obra de Cristo, não a minha, dentro de nenhum sistema religioso. Praticando o que for. Porque hoje as pessoas ainda não foram esclarecidas pelo Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar, que é a luz que ilumina o entendimento dos incrédulos, que estão com a sua mente escurecida na mentira do diabo. O Evangelho ainda não foi levado, esclarecido na mente de muita gente que está dentro da igreja, porque muitos ainda estão praticando rituais da lei, ainda estão praticando rituais cerimoniais, cultos, fazendo sacrifícios, votos, pactos. Muitos estão vivendo ainda dentro de templo, como se ali fosse a casa de Deus. Muitos
Muitos estão vivendo os rituais da lei, os cerimoniais da lei, as petições da lei, guardar sábado, dar dízimo, e se submeter a um sacerdote, e ter que estar submisso e liderado pelo sacerdote, porque muitos ainda estão presos na maldição da lei, não foram libertos, porque só é liberto quando conhecem a verdade, e a verdade é Cristo. Para libertar você desse engano maldito, do sistema religioso, da vida religiosa, das ordenanças, credos, crenças, tarefas, vidas e trabalho religioso, como se fosse para Deus. A obra para o homem estar em Deus é Cristo. O caminho para o homem servir a Deus e andar na direção de Deus é Cristo. É pela fé nele, guardando a palavra e vivendo dentro dos conceitos de Cristo, que é a doutrina de Cristo. E muitos, infelizmente, estão vivendo dentro dos preceitos dos homens, na doutrina dos homens, que é inspirada por demônios, dentro de religiões, preso a sistema, vivendo seus rituais, seus cerimoniais, seus sacrifícios, seus holocaustos, suas oferendas, praticando os seus cerimoniais como se fosse meio de Deus operar. Isso tudo é vã. É preciso ter o conhecimento da verdade. É preciso deixar a verdade do Evangelho iluminar a tua mente. Para você sair desse sistema que é corrupto, é anátema, que leva você a cair da graça. Quando você vive dentro desses rituais, desses cerimoniais, desses movimentos dentro do sistema, praticando tudo isso em nome de Deus, você está caído da graça. Isso é muito sério. Paulo orientou isso aos irmãos, aos Gálatas, que creram em Jesus, mas foram orientados a viver os rituais da lei, como se fosse pedido por Cristo. Cristo não pediu ninguém a viver e praticar hoje o que se vive dentro dos sistemas igrejas, nas ordenanças dos homens, nos princípios e nos meios que os homens colocam, como se fosse princípio de Deus para o homem viver para Deus. Não é assim. A obra de Deus é Cristo. Quer fazer a obra de Deus? Quer crer na obra de Deus? Quer ser justificado por Deus pela obra? Creia em Jesus. Essa é a obra que justifica o homem. A obra vicária na cruz do Calvário, feita não por nenhum homem, por Jesus. Crendo nele, você é cumpridor da lei. Crendo nele, você é justificado. Crendo nele, você é santificado. Crendo nele, você é reconciliado com Deus. Crendo nele, em Jesus, você tem possessão, tem direito, é herdeiro da promessa de Deus. Crendo nele, você está guardado como filho de Deus para receber a herança do Pai lá nos céus, com uma vida de glória, de gozo eterna, que Deus tem prometido para todo aquele que crê em Jesus Cristo, o único meio de justificação, de salvação do homem entrar na presença de Deus. Não existe outra porta. Jesus é a porta. João 10, 9. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho. João 14, 6. Não existe outra verdade. Jesus é a verdade. João 14, 6. Não existe outro meio de salvação pelo qual os homens podem encontrar esta tão grande salvação de Deus. Jesus é o único meio. Atos 4, 12. Ninguém serve a Deus dentro de rituais, de denominações, dentro de obrigações, dentro de ordenanças, de sistema religioso. Servir a Deus é guardar e praticar a sua palavra. Jesus disse: quem ouve a minha palavra me ama, e eu e o Pai faremos nele morada. Quem ouve e pratica a minha palavra é como um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Quem ouve e pratica a minha palavra é verdadeiramente meu discípulo. É a palavra dele. Jesus não apontou para nenhuma instituição, nenhum local exclusivo para buscar, servir, adorar e estar na presença de Deus. O local é Jesus. O abrigo, o lugar seguro, o refúgio verdadeiro, a habitação do Altíssimo, para você descansar na sombra do Onipotente, chama-se Jesus. Essa habitação e esta sombra é Jesus. Nele temos o descanso. Diante das tribulações, que é o sol desta vida, que nos atribula com as suas situações difíceis. Então, meus irmãos,
O evangelho é isso. Eu estou trazendo um ensino aqui. Isso é ensino maduro, ensino firme, ensino sólido, consciente. Eu estou convidando você a pensar, porque pregar o evangelho, levar a palavra, pregar a palavra é isso. É conversar, dialogar, explicar, orientar, ensinar, conduzir no que a palavra diz. Não é essas coisas que vivem por aí. Então o evangelho, ele foi pregado primeiro aos judeus. Jesus disse isso aqui em Lucas 24, 45, 46, 47. Jesus diz: e assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, olha o que Jesus ensinou para os seus pregadores levar para o mundo, pregar, anunciar, informar. Em seu nome se pregue o quê? O arrependimento e a remissão de pecados. Escute uma coisa aqui. Pregação do evangelho não é você saindo nas portas, nas pessoas, para profetizar, dizer que Deus vai dar casa, carro, que Deus vai botar dinheiro na conta, que Deus está mandando dizer que é contigo, que vai fazer. Esses aí não tem nada a ver com os que Deus levantou para pregar a palavra dele. Porque não estão pregando a doutrina de Cristo. Jesus não mandou ninguém fazer isso. Pregar o evangelho é levar a informação dessas boas novas. Essa informação que Jesus mandou pregar. Essa informação da morte de Cristo. A informação do objetivo da morte de Cristo. A informação da condição do homem. E a informação para o homem se arrepender. A mensagem do evangelho convida a gente para isso. Para se arrepender e se converter. A mensagem do evangelho nos adverte do juízo e nos convida ao caminho que alcançamos a salvação. A mensagem do evangelho não é essas coisas que se pregam aí, aqui na mídia, aqui na rede social, esses vídeos de autoajuda, de palavra de Deus. Receba a palavra de Deus, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma mensagem para você, Deus nesta noite vai te dar uma revelação. Isso tudo é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Porque quando Deus quer revelar alguma coisa, Ele não manda o homem chamar ninguém para dizer. A revelação de Deus é espontânea, é natural. É dentro do momento que você está fazendo a obra. Não é você que convida ninguém para dizer, hoje tem revelação, hoje tem poder, hoje Deus tem uma palavra para você, hoje Deus vai te dar a palavra disso, daquilo, outro. Isso é mentira. Sai desses enganadores, desses propagandistas, desses homens que se fazem ser profetas de Deus. Sai dessa mentira, irmão. Cresça, seja prudente. Porque o que está em jogo aqui não é você crer ali, aqui ou acolá, é a tua salvação. E para você ser salvo, você tem que crer na verdade do evangelho e não na mentira que esses homens pregam em nome de Deus. Por isso que você tem que ser prudente para analisar, para ver se você está recebendo o ensino de Cristo. E o ensino de Cristo não chama ninguém para ter vida boa, prosperidade, para ganhar dinheiro, para ter o que eles querem, para satisfazer o desejo do homem. A mensagem do evangelho é contrário ao que o homem quer ouvir. Porque o homem quer ouvir palavras de massagem que concorde com o que ele quer. E a mensagem do evangelho contraria. A mensagem do evangelho convida o homem ao arrependimento. E Jesus está dizendo, preguem o arrependimento e a remissão de pecados. Começando por Jerusalém. E depois vão para Samaria, Judéia, Galiléia, os confins da terra. Como hoje o evangelho já foi anunciado em todos os cantos da terra. Não tem nenhum canto da terra que não tenha a mensagem do evangelho. Porque se eu não posso ir em determinado país, mas a internet está aqui, ó. A internet vai aonde eu não posso ir. E é esse meio de comunicação que nós temos que usar. Não é para se apresentar, fazer comercial de igreja, apresentar poder de homem, homem que faz cura, milagre. É apresentar Jesus, a mensagem do evangelho para o povo, convidando o povo ao arrependimento, para receber remissão de pecados em Jesus, para que sejam livres do juízo eterno que está por vir na vida de todo ser humano. Para o homem seguir o juízo, basta ele morrer sem crer nessa verdade. Sem crer na verdade do evangelho, o homem segue ao juízo, e o juízo é para a condenação. Porém, foi Jesus quem disse, quem nele não crê, já está condenado, mas quem crê será salvo. É por isso que nós temos que pregar o evangelho. É por isso que nós temos que anunciar a verdade do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar. Como vão ouvir se não há quem pregue? Muitos estão pregando aí, mas não é a mensagem. O povo está privado da verdade. Por isso que aqui tem a voz da palavra de Deus. Esta voz profética
fraca, esta voz de protesto, esta voz que clama no deserto, que não cansa em pregar, advertir, corrigir, repreender, instruir, ensinar, orientar, levar a informação, para levar luz e entendimento aos que estão no engano e na mentira, na escuridão de Satanás, que é o engano. Estamos aqui para fazer o trabalho de luz. Como somos luz, temos que iluminar. Isso fala de levar o esclarecimento àqueles que estão com a sua mente nas trevas, no engano. Esse é o meu trabalho. E nesta hora eu quero convidar você a mais um assunto, dentro disso que eu estou falando, para você aprender. Arrependimento. Meu irmão, ninguém pode chegar a Deus porque se filiou a uma igreja. O caminho para você chegar a Deus não é uma igreja, não é uma religião, não é você mudar de veste, passar a usar paletó, camisa de manga comprida, saia cobrindo os pés, deixar de usar brinco, deixar de usar cabelo, deixar de usar maquiagem, deixar de usar trancelim. Esse não é o caminho para Deus, para a vida com Deus. O caminho para você chegar a Deus e estar em comunhão com Deus não é nenhuma religião ou igreja. Igreja não é porta, igreja não é o caminho, igreja não é o meio. Igreja, a igreja de Cristo, ela é o veículo de comunicação que ensina o homem o caminho para ele alcançar a graça de Deus. A igreja é o veículo de comunicação que Deus colocou na terra, que Jesus levantou para levar ao povo a sua informação, que dá ao povo entendimento e conhecimento da verdade, por onde ele é liberto. A igreja é o veículo de comunicação, é embaixadores de Deus, porta-voz de Deus na terra, para pregar o evangelho de Cristo. Não é para fazer isso que estão vivendo hoje dentro das igrejas. Não é esses comerciais que hoje fazem nas igrejas. Porque a igreja hoje não leva a mensagem de Cristo. Igreja hoje não é porta-voz de Deus. Igreja hoje é um meio de mentira. É um veículo de mentira. Essas igrejas, ministério, denominação, não vou generalizar, mas a maioria é um veículo de mentira, que estão pregando maldição, é porta do inferno. Igrejas, essas muitas igrejas, não estou generalizando, mas essas muitas igrejas não são caminho para Deus, são portas dos infernos que levam as pessoas a se desviar de Deus, vivendo sua religiosidade, seu formalismo, seu ritualismo, sua vida paralela à palavra de Deus, onde eles estabelecem os seus princípios, os seus meios e caminhos, ignoram a verdade de Deus, são inimigos de Deus dentro das religiões. Por isso que eu digo hoje, muitas igrejas, muitas religiões são portas dos infernos que levam as pessoas a se perderem. Jesus não levantou igreja, povo, para estar anunciando o culto dentro de local. Jesus não levantou a sua igreja, que é um povo, para estar convidando ninguém para receber milagre, cura, bênção, prosperidade, dentro de estabelecimento físico. Jesus não levantou a igreja ao seu povo para chamar ninguém para fazer pacto, voto, campanha, ritual, dentro de igreja local físico. Jesus não levantou o seu povo chamado igreja para anunciar a ninguém que venha crer em Jesus para estar na igreja, na campanha, para alcançar bênção, vitória e prosperidade. Jesus levantou o seu povo chamado igreja para pregar o arrependimento e a remissão de pecados em seu nome. Essa é a mensagem do evangelho. Igreja somos eu e você, que forma a igreja de Cristo. Nós somos membros e como membro temos que cumprir o nosso papel e a nossa missão, a nossa função que Deus nos deu aqui na terra. Igreja é o veículo de comunicação que Deus levantou na terra. Igreja somos nós, os arautos de Deus, é porta-voz de Deus, é embaixadores de Deus aqui na terra, para propagar ao Senhor as virtudes daquele que nos chamou para o seu reino, para a sua glória, as virtudes de Cristo, o amor, a graça e a misericórdia de Deus para o homem pecador em Cristo. Igreja foi chamada para pregar o arrependimento e a remissão de pecado à humanidade, advertir o mundo do juízo e propagar a verdade do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Não é esse evangelho maldito que o povo vive, pratica e pregam dentro de igrejas, no meio das redes sociais.
Aí tá lá o cara mostrando comercial, subindo um monte com outros homens lá, dizendo que está levando livro com o nome do povo para abençoar lá no monte. Aí mostra aquela cena, o cara lá naquele sacrifício, subindo um monte para levar o pedido do povo a Deus. Ei, quem é o mediador? É Deus ou é a igreja? Vamos lá, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta aqui a você agora. Você que está indo para esse culto de oração. Antigamente você botava o seu pedido e botava lá, né? Tinha lá um jarrinho, que a pessoa escrevia o nome, botava o pedido, faça o seu pedido de oração, bote ali. Isso é paganismo, viu, irmão? Isso é paganismo. Aí o cara vai lá, pega o nome e o pedido de oração de todo mundo, aí bota nas costas, no saco que diz, vou subir o monte para apresentar a Deus, como se ele fosse o mediador de Deus, como se o local para Deus receber o pedido e a oração do povo fosse ali naquele monte. Aí o cara vai, aí o povo vai atrás desses movimentos. Estão errando o alvo ou não? Estão errando o alvo ou não? Estão caindo da graça ou não? Estão fazendo da igreja seu mediador? Estão fazendo dos pastores seus mediadores? Estão fazendo dos pastores seu meio de comunicação com Deus? Porque não há outro mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus não ensina ninguém a botar pedido de oração em canto nenhum para Deus responder. Jesus nos ensinou: entra no teu quarto, na tua oração pessoal, na tua oração particular. Tu ora ao Pai e o Pai contempla o teu pedido. Jesus disse lá em João 15:7, se vocês estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus não mandou a gente ir para nenhum ciclo de oração, colocar o nosso pedido para o homem levar para o monte para que Deus responda. Não, não, isso é paganismo. Sai desses movimentos, irmão. Eu não estou falando aqui de você estar... não estou aqui criticando a sua fé porque você está nesse caminho. Eu estou aqui te advertindo para que você saia desse caminho. Porque isso é caminho anátema, isso é paganismo, isso é maldição, isso é heresia, isso é doutrina de demônios que vocês estão vivendo dentro desses rituais, desses paganismos, desses movimentos, dessas manifestações dentro dessas igrejas em nome de poder de Deus que não é. É manifestação do diabo se ir andando dentro desses locais, dentro dessas aglomerações. Porque quando não há a palavra de Deus, quem se iranda é o diabo, com a mentira e com o engano, no meio do povo, levando esse povo a apostatar da fé. Aleluias, glórias a Jesus. Então, você tem que entender, meu irmão, Jesus Cristo é o nosso mediador, Jesus Cristo é o nosso meio, Jesus Cristo é a nossa esperança. Nele eu tenho a graça, a consciência de que em Deus já estou abençoado, já tenho a prosperidade, já tenho a graça, já tenho a esperança. Eu não preciso me conduzir por nenhum ensino de igreja para praticar isso, aquilo e aquilo outro como forma de alcançar algo de Deus. Eu não preciso entender que eu tenho que ir para a igreja buscar a Deus. Eu tenho que saber que Deus habita em mim, que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu tenho que ter essa consciência e andar com temor e tremor, com reverência, porque o templo onde Deus habita sou eu. O local de adoração a Deus é a minha vida, no meu viver. Eu tenho que ter esse entendimento. A igreja é o local de se reunir, que pode ser num local ministério, pode ser em um outro canto qualquer, porque a igreja não é o local. A igreja se congrega em locais. Então, a igreja é o lugar de eu ir aprender, aonde tem o ensino da palavra. Mas eu tenho a palavra, eu tenho que meditar nela dia e noite e não ficar preso a um ritual, a uma formalidade de culto de 2 horas no domingo, na quarta ou qualquer dia que estabeleça-se. Até porque os judeus, eles tinham o costume de ir aos sábados para a sinagoga para aprender as escrituras. Eles não iam viver movimento de poder, viu, gente? Os judeus não iam para o templo, não iam para as sinagogas, eles não iam viver campanha. Eles não iam viver pacto e votos. Eles não iam fazer nenhum ritual para alcançar a bênção. O sacrifício que era pedido para ser feito no templo, onde os sacerdotes faziam a expiação do povo, através de sacrifícios animais, que era o meio de expiação do pecado do povo, temporal, era feito ali, anualmente. Mas o templo era local de ensino da palavra. Adorar a Deus era quando o povo se reunia para ouvir
a direção e a instrução de Deus. Não é isso que hoje se vive dentro de igreja, não. Não é esse conceito de igreja, não. E tem uma coisa, era só no sábado, porque o cristão, ele tinha que trabalhar, meu irmão. Ele tinha que cuidar da vida secular dele, meu irmão. Ele tinha que cuidar da família, meu irmão. Ele tinha que cuidar dos seus compromissos, meu irmão. Ele tinha que cuidar dos seus negócios, meu irmão. Não estava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não. O cristão, a vida dele com Deus não quer dizer estar dentro de igreja todo dia, não. Os judeus iam aos sábados para a sinagoga aprender as escrituras, as lições, os ensinamentos de Deus, que era dado pelos sacerdotes através das escrituras para o povo no sábado. Hoje não. Hoje tem culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a tal da vigília, a tal da fazer a vigília. Para que hoje tanto culto? É para o povo ser mais cheio de Deus? O povo está mais vazio ainda de Deus. É para o povo se encher do poder de Deus? O povo está vazio porque não conhece, não tem entendimento do poder de Deus. Para que tanto culto de igreja hoje? Me pergunto eu. Mas eu tenho uma resposta. É comércio, meu irmão. Porque um culto só na semana não rende muito dinheiro. Eu tenho que fazer culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho que fazer culto de manhã, de tarde e de noite para ter entrada na igreja. Para ter entrada no caixa da igreja. Entendeu para quê? Entendeu porque hoje é tanto culto? Entendeu porque hoje é tanto trabalho de poder de Deus, de adorar a Deus e o povo sendo convidado, venha buscar a Deus, venha para o culto A, venha para o culto B, venha para a vigília, venha para a campanha, venha para o jejum, venha para isso, sabe para quê? Não é para tu se encher de Deus não, porque esse não é o meio para você se encher de Deus. Isso aí é para dar mais entrada no caixa das igrejas, do ministério dos homens, que tem vocês como negócio, porque são simples e não são prudentes para examinar as escrituras. Os judeus iam para o templo aprender as escrituras um dia na semana, era o sábado. Era o dia que eles tiravam para ir estudar, examinar as escrituras. No decorrer da semana era trabalho, meu irmão, compromisso. Era vida social com o povo, praticando a palavra. Não é praticando vida de igreja, não. Nós temos que praticar a palavra com o nosso semelhante, com o nosso próximo, com o nosso vizinho, com a nossa família, com o nosso inimigo, com aqueles que me aborrecem, com aqueles que me constrangem. Eu tenho que viver praticando a palavra no meu dia a dia, não é praticando culto de igreja de 2 horas no domingo, na quarta, na quinta, ou na segunda, ou qual for o dia. Vida com Deus é essa, é viver praticando a palavra. Eu aprendo para praticá-la no meu dia a dia, no meu cotidiano, no meu viver. Aí eu estou adorando a Deus, estou louvando a Deus, estou servindo a Deus. Deu para entender? Hoje o povo está dentro desse engano, meu irmão. Aqui é ensino. Então, essa é a verdade do evangelho. O povo tem que ser instruído nisso. Isso que eu estou falando aqui para você, isso que eu estou instruindo a você, tenho certeza, não estou generalizando, eu nunca generalizo, porque sempre há uma exceção. Mas eu tenho certeza que isso que você está ouvindo aqui, não só agora nesse vídeo, mas em todos os vídeos que eu trabalho com a instrução, nos vídeos que eu coloco, você não vai ouvir esta ministração, essa instrução, esta orientação, esta repreensão, esta correção dentro de muitas igrejas. Sabe por quê? Porque as igrejas não estão compromissadas com a palavra. Porque se as igrejas, se os líderes que estão nas igrejas forem pregar essa instrução, o que a palavra ensina, muitos vão correr, muitos não vão se submeter, muitos não vão aceitar, muitos não vão estar mais enchendo igreja. E eles não querem igreja vazia, eles querem igreja cheia. Não é para que a tua alma vá para o céu, não. É para que você renda no caixa financeiro da igreja no final do mês. Deu para entender? Nas ofertas, nos dízimos, nas contribuições. Deu para entender? Quanto mais ele puder tirar de você, ele tira, porque ele quer lucro. Você sabia que tem igrejas que os pastores são obrigados a bater uma meta financeira? Sabia disso? Eu trabalhei numa igreja assim. Eu trabalhei numa igreja que me foi estabelecida uma meta. Se não bateu a meta, tira você dali, bota em outro canto, para que outro venha e possa dar a meta. Quer dizer que você não está rendendo. Porque o rendimento tem que ser financeiro. Não é de almas tendo entendimento. Ainda que eu tenha 10 pessoas, mas se essas 10 pessoas estão recebendo a instrução, o entendimento, isso é o prazer maior que eu tenho, meu irmão. É a maior recompensa que eu tenho. É ver vidas sendo instruídas, ensinadas, aprendendo, sendo aperfeiçoadas na palavra de Deus. Porque é isso que a palavra nos
manda, porque a palavra de Deus é perfeita e perfeitamente instruída, inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir todo homem de Deus para que sejam instruídos em justiça, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos pela palavra. A igreja tem que se reunir para ser instruída para o crescimento com a palavra. Mas tem ministério aí que não quer não. Se não deu a meta financeira, você não serve para aquela igreja. Ele traz outro, que possa atrair mais a atenção do povo, que possa criar mais um movimento e fazer o povo abrir a mão. E tome dízimo. Abençoe a casa de Deus, que não é a casa de Deus, é a casa, a empresa deles, que você está abençoando. Quer abençoar a obra de Deus? Abençoa uma pessoa que está necessitada. Ajuda o teu familiar que está desempregado. Ajuda o teu próximo do teu lado que está desempregado. Deixa de ser servidor de igreja e vai servir a Deus pela palavra. Porque tem muita gente que deixa de ajudar uma pessoa que está necessitada. Tem muita gente que deixa de socorrer uma pessoa que está desempregada para poder levar o dízimo dele para a igreja. Porque tem que levar o dízimo é de Deus. Não, esse dízimo aí não é de Deus não, porque Deus não pede. Esse dízimo aí, esse dinheiro aí, esses 10% é do homem que tu está levando. O que Deus quer é que tu socorra o necessitado, o aflito. Ele quer misericórdia e não sacrifício. Ele quer que você ajude o seu próximo e não ajude engordar o homem mentiroso, enganador, que faz de vocês negócio. Vai aprender a lição do samaritano, meu irmão. Vai aprender o que é. Vai aprender o que Jesus ensinou na oração do fariseu e do publicano, meu irmão. O fariseu se exaltando lá, porque eu dou dízimo, eu cumpro, eu faço jejum, eu faço isso, e ele se exaltando pela vida religiosa dele, na aparência. Enquanto o publicano disse, não, Senhor, eu não sou merecedor nem digno de estar na tua presença, eu sou miserável, eu quero a tua misericórdia. Ele entendeu a situação dele, ele não se exaltou, porém aquele que se exalta, Deus abate, o que é humilhado, Deus exalta, porque aquele que se humilha, humilhar-se não é andar coitadinho, não tem nada. Humilhar-se é reconhecer a sua miséria, que você não pode, que você não tem como fazer e agradar a Deus. Você precisa clamar a misericórdia dele em Jesus Cristo. Foi isso que o samaritano fez, o publicano fez. Enquanto o fariseu se exaltava das suas obras religiosas, da sua formalidade religiosa, porque dava dízimo. Quem foi que saiu justificado da oração? Jesus perguntou isso aos discípulos. Quem foi? Foi o publicano. Esses hipócritas fariseus com essas orações bonitas. Deus não está recebendo, não. Aí o cara quer um pretexto de servir a Deus, vivendo preso ao sistema religioso. Ei, acorda, meu irmão. Acorda. Você não está servindo a Deus. Você está servindo o homem preso dentro do sistema. Você é prisionário, é escravo do sistema. Você é marionete, é robô do sistema religioso. Aprenda o que é servir a Deus e vá ser livre. Você não pode servir a Deus sendo preso e sendo escravo dentro do sistema religioso. Tem gente que prefere ver sua família passando necessidade para levar o dízimo para a igreja, porque foi assim que o pastor ensinou a ele. Olhe, faça o que fizer, mas o dízimo você tem que trazer para a igreja. Ainda que você precise, não gaste, traga para a igreja, porque senão você não vai manter ele, né? Você pode passar necessidade, mas você tem que manter, viu? O seu líder, o seu cabeça, o seu Jesus, que é o seu líder da sua igreja, que você está submisso a ele. Jesus não ensinou isso não, meus irmãos. Tem irmãos ainda que insistem em acreditar que o dízimo está servindo, é um meio de gratidão a Deus. Mentira! Tu estás nessa mentira porque tu não quer conhecer a verdade. Quer ser grato a Deus? Reconhece que você não é nada. Reconhece que toda a tua obra, todo o teu mérito, tudo que tu faça não serve de nada para te justificar. Reconheça que somente por Cristo você pode alcançar a graça, a bênção, a comunhão, a vida, a prosperidade e a eternidade com Deus. Reconheça isso, aí você está sendo grato a Deus. É um ato de gratidão. Dá dízimo? Que mentira do inferno. Que mentira do inferno.
Jesus nunca ensinou isso a ninguém. E eu e você, a igreja de Cristo, tem que andar na doutrina de Cristo. Não é na doutrina de pastor, de igreja, de religião, de homens que traz argumento do Velho Testamento para trazer um pretexto dentro do que eles querem que você viva. Tirando você da verdade. Velho Testamento, o que era pedido e rituais, o esforço que o homem fazia para chegar a Deus, não podemos mais viver dentro dessa meio, dessa condução. Não é mais pedido isso. Todo cerimonial, todo sacrifício, todo ritual, todo esforço do homem, toda a oferenda do homem, todo o mérito que o homem buscava fazer na velha aliança, no velho pacto, para chegar a Deus, hoje não serve mais. Deus não quer mais saber de guardar sábado, Deus não pede mais circuncisão, Deus não pede mais dízimo, Deus não pede mais ir a templo, Deus não pede mais nenhum holocausto ou sacrifício, porque hoje tudo isso é em Cristo. Cristo é o templo, Cristo é o sacrifício, Cristo é o meio, Cristo é o local, Cristo é o esforço, é a obra. Tudo é em Cristo, não é em igreja, em trabalho, ritual. Meus irmãos, despertem, por favor. Por favor. Pare um pouquinho para ouvir, não fique irritado não. Medite, use a consciência, a razão, o entendimento, a sabedoria que Deus te deu. Esteja mais atento a ouvir, raciocinar, analisar. Examine o que você está ouvindo, meu irmão. Por favor. Por favor, creiam em Cristo. Creiam na verdade do Evangelho. E se convertam, se arrependam desse caminho. Mudem de direção. Saiam do meio deles, desse sistema maldito, a grande Babilônia, onde os homens são presos, escravos, dentro dessa mentira de Satanás. A mensagem do Evangelho, para encerrar agora, eu trouxe vários assuntos, estou falando de arrependimento. A mensagem do Evangelho de Cristo é convidar o povo, não é para ir para a igreja, viver ritual religioso, ser discípulo de igreja e passar a viver a formalidade de igreja para Deus abençoar da prosperidade, da vitória, da bênção, não. A mensagem do Evangelho convida o homem ao arrependimento. Eu não posso bajular ninguém para aceitar Jesus. Jesus não é uma bolacha que se vende na feira que argumenta para aceitar ele. A mensagem tem que ser levada. Quem ouvir que ouça, quem crê que creia. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. A minha obrigação é de pregar, é levar o ensino, a instrução. É você que é responsável pela tua escolha de crer ou não crer. Agora, se você crê, tem uma consequência. Mas também, se você não crê, tem também consequência. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Salvação não é questão de escolha e decreto incondicional de Deus. Salvação é questão de escolha do homem em receber a graça de Deus. Salvação não é questão de escolha soberana de Deus para o homem. Deu para entender? Como alguém ensina aí. Ah, é Deus que escolhe. Ele já escolheu para o céu e para o inferno. Mentira. Jesus não ensinou isso em canto nenhum. Eu convido, desafio você que é teólogo, doutor, bacharel, conhecedor do grego, do aramaico, do hebraico, do latim, do não sei o quê. Eu desafio você. Eu sou simples, mas eu tenho a verdade comigo, que eu prevaleço. Alguém diz assim, você só quer ser a verdade. Eu não sou a verdade não, meu irmão. Agora tem uma coisa, eu tenho a verdade. Você não vai conseguir contestar o que eu estou falando aqui não, porque eu tenho a verdade. Você pode ser doutor, bacharel, o que for, me prove com todo o argumento teológico, ensino, pela Bíblia, aonde é que tem Deus mostrando ao homem que a consequência do juízo dele, da condenação dele, do inferno para o homem, é a escolha dele particular, é determinismo dele. Agora eu te provo, inferno, condenação, é a obra do homem, é o salário do pecado, é a escolha que o homem faz, não é determinismo de Deus. Eu provo com você isso e você não prova na Bíblia que isso que você ensina, crê e acredita nessa doutrina maldita da predestinação fatalista é o ensino de Deus. Jesus não ensinou isso, nem os apóstolos, nem tampouco o Velho Testamento ensina isso. Porque Gênesis já começa Deus mostrando que a escolha do homem vai decidir o destino eterno dele e a situação dele. Gênesis capítulo 2. Versículo 16, dá uma lidinha lá,
Aprenda com Jesus. Aí o cara vem porque é teólogo, doutor de aramaico, hebraico, aí vem querer trazer uma filosofia bonita, com uma sabedoria de argumento, cria uma situação, uma alegoria dentro do ensino dele, da sabedoria dele, para enganar os simples. A mim não. Eu não sou simples não, meu irmão. Eu sou prudente. Olha, tu pode ter qualquer diploma de bacharel, mas eu não vou olhar para teu diploma, nem para teu anel, nem para tua sabedoria. Eu vou analisar a palavra que tu traz, a doutrina que tu ensina. Se não tiver conforme a de Cristo, pega teu anel, pega teu diploma, pega teu curso de doutor, de bacharel, pega teu pastorado, pega teu apostolado, tudo que tu tem, e vai-te embora, porque a ti, a mim, eu não te darei ouvido. Eu sou prudente, meu irmão. Aquele que prevarica e não persevera, não tem a doutrina de Cristo. Não tem Deus. Que não traz a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então, logo, quando você vem com o ensino que não condiz com o de Cristo, eu sou prudente e já digo, não, isso não é de Deus. Receba você, que é simples. Por isso que você está perdido, morto, com o nome de que vive. Porque Deus disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e porque desprezaram, rejeitaram o conhecimento e o entendimento. É o que acontece hoje dentro de muitas igrejas. Por isso que esse povo está morto, vale de ossos secos dentro de igreja. Perdidos, mortos, destruídos da comunhão com Deus. Vivendo a fábula, o engano. Vão se decepcionar e se perder no final do labor desta vida. Porque não foram prudentes para ouvir a verdade pela qual podem se salvar. Antes tiveram prazer na mentira e na iniquidade. E por não crer na verdade, essa é a causa da condenação. Foi o que Jesus disse lá em João 12:48. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Já tem um que o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Esta palavra é que pode salvar o homem se ele crer, mas quando ele não crê, ele continua condenado. Esta é a causa pelo qual o homem vai à condenação, porque não aceitou o amor de Deus para se salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esta vida eterna está em Jesus Cristo. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Não é porque Deus determinou. Não é porque Deus assim predestinou. É porque não crê. E o crer é uma responsabilidade do homem. A graça de Deus é oferecida para o homem gratuitamente. Mas o homem tem que crer, receber. Isso é a escolha do homem. A palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses 2, o 10 ao 12, que muitos serão condenados porque não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira, e porque desprezaram a verdade serão condenados. Dá uma lidinha lá. Então, meu irmão, tudo isso leva o homem a se perder de Deus. A mensagem do Evangelho não ensina esses rituais que hoje vivem querendo guardar os cerimoniais da lei. A mensagem do Evangelho de Cristo não ensina, não é essa doutrina que os homens estão trazendo aí, predestinação fatalista, escolha determinismo de Deus, escolha de antemão de Deus. O homem já foi destinado para o céu e para o inferno, não é? Hoje as pessoas ensinam que não existe inferno, que o cara depois que morre não existe mais nada, não tem mais consciência, não existe mais um ser. O ser é um copo descartável, depois que morre vai para uma extinção, ele é extinto, não existe mais nada. Jesus não ensinou isso. Então, como é que você crê numa mentira dessa? Você tendo a Bíblia, não fique preso no ensinamento do teu líder, não. Usa a palavra, examina, meu irmão. Foi o que Jesus disse, errais, não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Por que é que o povo está vivendo dentro dessas ideias, dentro do que ensina Ellen Goldwhite, que a alma morre, dentro do que ensina Charles Tasso Russell, que vai ter paraíso na terra, dentro do que ensina Joseph Smith, que tem que se filiar à igreja de Mormon, que tem que fazer o batismo pelos mormons, que tem que ter um sacerdote como na lei de Moisés para ser a igreja verdadeira de Cristo. Quem ensina isso não é Jesus, é Joseph Smith. Ah, você não vai encontrar paz na meditação, na caridade, no karma, como ensinou Buda,
como ensinou Allan Kardec. Você não vai encontrar a vida eterna se filiando ao sistema religioso católico romano, clamando a Maria, aos santos, os protetores, os anjos, como ensina o sistema romano que foi estabelecido pelos papas e os imperadores. Por que é que você não examina as escrituras, meu irmão? Para aprender de Cristo? Se você verdadeiramente examinar as escrituras, você não vai continuar mais nesse caminho, a não ser que a sua escolha seja permanecer no erro, na mentira, para a condenação. Deu para entender como é? Como é que as pessoas dentro de muitas igrejas evangélicas estão subindo um monte, estão colocando pedido de oração para os homens levar, para ser oferecido em oração a Deus em tal lugar? Como é que as pessoas dentro das igrejas evangélicas estão vivendo culto de campanha, de ritual, de pacto, de voto, estão vivendo o ritualismo de culto, derruba muralha, derruba gigante, pedra de Davi, culto das 7 semanas, culto das 20 semanas. Se eles lessem a palavra, eles não iam encontrar isso na palavra. Por que é que vivem isso? Porque não têm interesse na palavra, não estão guiados pela palavra, não são prudentes, não são discípulos de Cristo, porque Cristo não ensinou ninguém a alcançar a vitória de Deus dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de campanha. Não! O que Cristo nos ensinou foi crer nele, acabou. Jesus é singular, é exclusivo, não há outro meio a colocar. É crer em Jesus e acabou. Não adianta, não. Eu creio em Jesus, mas faço a campanha. Eu creio em Jesus, mas vou para o pacto, para o voto. Eu creio em Jesus, mas tenho que viver aquele ritual, porque Jesus vai operar através do ritual. Aonde? Aonde, meus irmãos? Aonde Jesus ensinou isso? Por favor, eu clamo, eu rogo a vocês que meditem na palavra de Deus, que examinem a doutrina de Cristo. Analise o que Cristo ensinou, para que vocês possam ser prudentes e não continuar nesse erro, nesse caminho anátema, maldito, que os levará para a vergonha e o desprezo eterno. Meus irmãos, eu não estou aqui para julgar, condenar, nem desfazer, nem desmerecer ninguém. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, para levar a instrução, a informação, a exposição, que dá luz e entendimento. Se arrependam. Se arrependam. Esta é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos. Foi o que Pedro pregou no início da pregação da igreja para os gentios. No início da pregação da igreja para o mundo. A mensagem tanto para judeu como para gentio é uma só. Arrependei-vos e convertei-vos. E em Jesus Cristo recebam o perdão dos seus pecados, para que possam receber o refrigério e a presença do Senhor na sua vida. Você não vai ter a presença de Deus dentro da igreja. Você não vai ter a presença de Deus se moldando a um sistema religioso, vivendo a formalidade religiosa. A presença de Deus não é você praticando o ritual de igreja. Você não vai encontrar a Deus sendo adepto, devoto e praticante de igreja. O apóstolo Pedro pregando, ele diz assim lá em Atos 2, 38. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e venham sobre vós o tempo do refrigério. Aí lá em Atos 3, 19, Pedro também continua pregando e diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e venham sobre vós o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Deus só vai habitar em você. Você só vai ser templo e morada do Espírito Santo. Você só vai ser casa de Deus. A presença do Senhor só vai estar na tua vida. Não é quando você se aderir a uma igreja, confessar a um credo religioso, uma religião evangélica. É quando você ouvir a mensagem do Evangelho, se arrepender e se converter. A palavra ensina assim. Aí você recebe a presença do Senhor, que lhe dá o refrigério na alma. E aí você passa a ser templo e morada de Deus. É aí que você é batizado com o batismo do arrependimento do pecado. Morrendo para o mundo, vivendo para Deus. Deu para entender como é a verdade de Deus?
em relação ao batismo e outras coisas, que você precisa ser doutrinado sobre isso. Você precisa crer em Jesus, mas você não vai receber Jesus na sua vida se você não se arrepender, meu irmão. Não é você se convencendo a uma religião e se filiando a uma igreja e passar a andar na formalidade de igreja. Isso não é o sinal de que você creu em Jesus, de que Jesus está na tua vida. Jesus só entra na vida de uma pessoa quando essa pessoa se arrepende. É o arrependimento para que você tenha remissão do pecado através do sacrifício de Jesus. Mas primeiro você tem que se converter, se arrepender. Mudança de entendimento. Você primeiro tem que voltar a sua mente, tem que ter a compreensão do que foi realizado na cruz do Calvário por você e para quê. Quando você tem essa compreensão, você vem ter o arrependimento por essa palavra que esclareceu tua mente. Aí você tem o arrependimento e você se converte. É nessa hora que Deus contempla o teu arrependimento verdadeiro e passa a habitar em ti, refrigerando a tua alma, purificando-te dos teus pecados, e o templo de Deus agora é em você, que o Espírito Santo vai habitar, porque Cristo te purificou dos teus pecados. É isso que a Bíblia ensina. Foi o que Pedro pregou em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e venham sobre vós o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Quando houver o arrependimento e a remissão de pecados, aí você passa a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus não habita na vida de ninguém se não se arrepender. Deus entrou na casa de Zaqueu. Sabe por quê? Porque Zaqueu se arrependeu. Zaqueu se arrependeu. Dá uma lidinha lá no texto. Jesus disse: hoje me convém, Zaqueu, pousar na tua casa, entrar na tua casa. Por quê? Porque antes disso aí, Zaqueu teve uma atitude de arrependimento. Jesus não mandou ele fazer nada. Foi apenas com a palavra de Cristo que Zaqueu ouviu, ele teve o arrependimento e recebeu a remissão do pecado. E a partir daí, Jesus passou a habitar. Ele foi à casa de Zaqueu. Isso simboliza a presença de Jesus na minha vida quando eu me arrependo verdadeiramente. Um arrependimento verdadeiro, não é da boca para fora. Porque muitos se arrependem da boca para fora, mas o coração não teve mudança. Zaqueu, ele se arrependeu verdadeiramente. Foi uma atitude espontânea de Zaqueu, quando ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou reconstituir 4 vezes mais. Isso foi uma atitude, ele reconciliando-se da atitude que ele tinha, ele se converteu. É isso o arrependimento que Deus quer. É uma mudança de entendimento, de comportamento e uma convenção, se conduzir por outro caminho, e o caminho que a palavra mostra. Isso é arrependimento, irmão. Não é dizer, aceita Jesus e ir para a igreja e você está salvo, e você é de Deus, e você está na promessa. Ei, esses locais que concentram essas multidão, muitos estão lá dentro, não estou generalizando, muitos estão lá dentro, sem nenhum conhecimento de Deus. Deus não está presente nem na vida, nem na reunião, nem dentro desses locais, porque o local de habitação nós sabemos que é nós. E se eu me reunir num local que não for para exaltar a Deus pela sua palavra, se for através do ritual religioso, Deus não está presente não, irmão. Deus não está presente não. Esses cultos evangélicos, com esses movimentos de louvor, de adoração, esses movimentos de poder, Deus não está presente não, irmão. Deus está presente onde tiver a palavra dele priorizada. Não é onde tem 2 ou 3 dizendo Jesus, Jesus. Quando Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. O nome de Jesus fala de submissão a ele. A palavra dele. Aí ele está presente. Deus não está presente. Eu digo aqui, não estou julgando, e afirmo. Afirmo. Deus não está recebendo adoração dentro das reuniões católicas romanas. Deus não está recebendo nenhuma adoração, nenhuma obra realizada dentro do Espiritismo. Deus não está recebendo nenhuma, nem está presente, nem está abençoando, nem está ali no meio dos budistas, das reuniões budistas, das reuniões dos adventistas, das reuniões dos testemunhos de Jeová, das reuniões dos crentes. Deus não está presente.
Não é a igreja que define Deus. Não é a igreja que determina a presença de Deus. Não é o local de culto, não é a instituição, não é a placa, não é a religião que estabelece que é o meio para Deus operar. Não é a igreja, não é pastor, não é papa nem padre. É a palavra, irmão. É a palavra. É a palavra de Deus. Você lembra que Jesus disse, quem é de Deus guarda a palavra? Porque Deus está presente na vida de quem guarda a palavra. Jesus disse, quem me ama, ouve e pratica a minha palavra. João 14, 23. A presença de Deus não depende de placa de igreja. A igreja evangélica, a igreja católica, o espiritismo, a autoestima de Jeová, os mormons, a adventista do sétimo dia, a Deus é amor, a congregação do Brasil, a presbiteriana, a congregacional. Deus não está presente nessas igrejas porque a placa delas que define. Deus está presente na vida de quem está guardando a palavra. E eles podem estar aonde você estiver, ele está, porque ele está em você. Não é dentro de igreja, ministério. Aprendeu isso aí? Então, irmão, arrependimento é o que Deus quer de nós. Arrependei-vos e convertei-vos. Paulo, quando foi pregar a um povo numa cidade na Ásia, lá em Atenas, se não me falha a memória, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Olha a mensagem que Paulo leva depois de instruir o povo. Depois que Paulo instrui o povo sobre a sua prática, sobre a consequência, sobre o que vai acontecer, Paulo agora adverte esse povo. Atos 17, 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Já está preparado. O juízo divino já está preparado, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. O homem vai a juízo se não se arrepender enquanto é tempo, se não entrar pela porta aberta enquanto ela ainda está, para oferecer ao homem o meio de acesso para a salvação, para que ele saia da condenação. Se ele não entrar enquanto esta porta está aberta, ele vai a juízo, porque a qualquer hora vindo a morte a esta pessoa que ainda não fez a sua escolha para receber a bênção de Deus, o dom gratuito de Deus por meio da fé em Jesus, essa pessoa parte julgada, condenada, sentenciada, indo para receber a sentença. A sentença. Deu para entender? A mensagem de Deus é arrependimento, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa. O arrependimento é uma atitude voluntária, é uma atitude pessoal da criatura, do ser humano, do homem. É o homem que tem que se arrepender. Agora, esse arrependimento só é válido com o argumento da palavra que trabalha no interior do homem, que é apta para definir os pensamentos, que vai trabalhando e vai abrindo o entendimento do homem, para o homem ver a sua miséria. E se o homem não se converter, é com ele mesmo. O Espírito Santo convence, não converte. Convertei-vos, convertei-vos, para que não sofra a ira nem o juízo de Deus. É o homem que tem que se converter. Nós pregamos o evangelho e Deus quer do homem o arrependimento. Ei, não adianta chorar, esse choro de emoção, este choro de apresentação. Deus não vai se impressionar com isso. Sabia que teve um homem na Bíblia que chorou amargamente, teve um choro, eu acho que ele gritava de chorar, mas Deus não viu nele arrependimento? Sabia disso? Esaú, meu irmão. Esaú chorou porque perdeu algo. Mas ele não chorou pelo arrependimento para com Deus. Ele chorou pela perda daquilo que agradava a ele. Não foi um choro de arrependimento para Deus. Deus não contempla esse choro de igreja, quando estão cantando, se emocionando, mas o coração continua sem dar ouvido à palavra. O coração continua guardando mágoa, rancor, insatisfação. O coração continua duro, o coração continua amargurado, guardando ódio, mágoa do seu próximo. O coração continua fingido, hipócrita. O coração continua mentindo. O coração continua com os pensamentos mais. O coração continua com a mente pervertida, sem o entendimento de Deus. Então isso não está impressionando a Deus. O que impressiona a Deus é um coração contrito e quebrantado, com verdadeiro arrependimento.
Se com tua boca confessar e crer no teu coração, serás salvo. Agora escuta o que diz a palavra ainda. Com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração se crê para a justificação. Não adianta dizer que eu sou salvo, que eu creio em Jesus, se no meu coração não teve um arrependimento verdadeiro. Eu só serei justificado por Deus, crendo em Jesus, se tiver verdadeiramente no coração um arrependimento para Deus. Que eu reconheça que pequei contra Deus, aleluias. Que eu reconheça a minha miséria diante de Deus e me arrependa para receber o perdão de Deus. Não adianta, meu irmão, estar numa igreja, sair, se prostituir, beber, depois voltar para a igreja e dizer, estou em Cristo de novo, voltei para Jesus. Ei, tu está perdido. Primeiro, tu tem que entender, a igreja não é o alicerce da nossa vida com Deus. A igreja não é local de segurança para salvação. A igreja não é meio de salvação. Igreja não é porta de salvação. Igreja não é alicerce da salvação. Tu pode sair da igreja, entrar, sair, entrar. Tu continua perdido fora e dentro da igreja, se não tiver o arrependimento no teu coração. Tu pode ser pastor, tu pode ser pregador, tu pode ser evangelista, tu pode ser doutor, bacharel, tu pode ser o que for. Tu pode ser dirigente de círculo de oração, dirigente da mocidade, dos homens, do grupo das mulheres. Tu pode ser quem for, meu irmão, o que for. Tu pode ter qualquer cargo dentro de igreja, tu pode oferecer qualquer sacrifício dentro de igreja. Se tu não tiver o arrependimento verdadeiro no coração, não adianta tu entrar, estar dentro de igreja, sair e isso, aquilo, outro, porque muitos estão com a mente cauterizada, entendendo que estão dentro da igreja, estão salvos, estão guardados, estão em Deus, só que não. O arrependimento tem que ser do coração, o homem entendendo o seu pecado contra Deus. Você lembra da passagem do filho pródigo? O filho pródigo é uma representação ali, aquela parábola, porque parábola era uma forma pedagógica que Jesus usava com um método de ensino para facilitar a compreensão das pessoas. E Jesus, quando dá essa parábola do filho pródigo, está se referindo ali à humanidade em relação a Deus, que se perdeu de Deus, que se afastaram de Deus, que tomaram a decisão de sair da presença de Deus. O filho pródigo representa isso. Não é o cara que está dentro de igreja e sai. Igreja não é sinal de estar em Deus. Aprendam isso, meus irmãos. Eu vi um pregador aí falando, dizendo assim, não, mas a evidência de que eu estou em Deus é a igreja. É eu estar na igreja. Mentira. Mentira. Tem muita gente dentro das igrejas que estão perdidos mais do que os que estão fora. Tem muita gente dentro de igreja que é mais réu do inferno do que os que estão matando, roubando e estuprando. Se você não concorda comigo, é porque você não tem o entendimento da verdade. Amém? Diante de Deus, eu vou fazer uma pergunta a você agora. Você que é crente evangélico, você vai entender isso. Porque isso você sabe, né? Julgar os outros pela religião é muito fácil. Mas quando a gente fala do caráter interior, a gente é reprovado. Mas eu vou fazer uma comparação aqui para você entender. Um pastor que está dentro de uma igreja, que não tem compromisso com o evangelho, que é um mercenário, que é um hipócrita, que é um oportunista, que é um filho do diabo levando o povo ao engano. Ele está dentro da igreja, ele é pastor. Na tua visão, ele é um homem de Deus. Na tua visão, ele é um homem santo, merecedor do céu. Na tua visão, ele é até o teu mediador, que tu vai pedir a ele mediação para Deus. Servir a ele. Mas na visão de Deus, tem muitos pastores que é mais réu do inferno do que muitos que estão roubando, matando e se prostituindo. Deu para entender? Porque Jesus, quando veio ao mundo, ele tratou bem os ladrões. Ele foi humilde e manso com os roubadores, os publicanos, com prostituta. Agora, com religioso, com aqueles homens que viviam aparentando ser de Deus melhor do que os outros. Jesus foi muito objetivo e duro com o irreligioso, a ponto de chamar filhos do diabo, sepulcro caiados, hipócritas, que Jesus nunca chamou nenhum publicano, nenhuma prostituta, nenhum ladrão com essa palavra. Jesus nunca disse isso a nenhum, mas Jesus disse isso aos religiosos, fariseus, saduceus, escribas, os anciões.
Jesus chamou de filho do diabo, disse: vocês são filhos do diabo. Jesus chamou de sepulcro caiados, hipócritas, cegos guiando cego. Porque o que define a vida do homem com Deus não é uma religião, não é uma igreja, é a mente transformada pelo Evangelho. Não é uma vida religiosa, não é prática nem uso de costumes de religião, de igreja, de formalismo. O que define a vida do homem com Deus é a mente dele transformada com o entendimento da verdade que liberta. Por isso, quando eu converso com as pessoas, eu sou prudente em analisar o entendimento delas, para ver se está salva, se está em Cristo ou não. Salva eu não posso dizer que está, porque ela pode se desviar. Mas ela está com a mente aberta e iluminada. Esse é o sinal de que ela está em Cristo. É quem está na palavra. Foi o que Jesus disse? Se vocês estiverem em mim, a minha palavra em vós. Esse é o critério, é o princípio para eu estar em Deus. É estar em Cristo. Entendeu? Deus quer arrependimento, meu irmão. Deus quer arrependimento. E o arrependimento é eu reconhecer a minha miséria, é eu reconhecer a minha situação diante de Deus e me converter a mudar de direção e passar a andar na direção, não é de igreja do homem, é de Deus, em Cristo, na palavra dele. Essa é a direção que me leva a andar no caminho da vida e no caminho da bênção e não da maldição nem da morte. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Receba aí essa instrução. Foi uma instrução muito longa, expansiva, extensa, mas tem um conteúdo muito maravilhoso que vai te alimentar e que vai te esclarecer. Receba essa instrução, amém? E eu pego esse vídeo, eu edito ele por partes para deixar menor os pontos mais objetivos e começo a publicar e enviar para vocês, amém? Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, instruir, ensinar, orientar, corrigir com a palavra, nada além da palavra, amém? Me visita nas minhas redes sociais, nos meus trabalhos de instruções, onde eu tenho enviado em várias plataformas, seja no Kawaii, no Message, no Telegram, no Instagram, no Zap, no YouTube e vários outros meios de comunicação. E aqui, na minha comunidade, pregando e anunciando, semeando a palavra da vida. Fiquem na paz, em nome de Jesus.